Sejam muito bem-vindos! Bom, o que nós vamos aprender aqui nessa aula de hoje? Hoje eu quero te mostrar de uma forma clara e eficaz como que você melhora o seu processo de recrutamento e seleção, ou seja, como que você melhora a qualidade da sua contratação. Seja você a pessoa que realiza o seu próprio recrutamento, ou mesmo que você já tenha alguém que faça isso na sua empresa, mas que você está sentindo ali que os resultados eles não estão satisfatórios. E qual que é o meu objetivo com essa aula? Te tirar da posição de uma pessoa que investe muito tempo e não consegue encontrar os candidatos ideais e te trazer para uma posição onde você consegue estruturar um processo de recrutamento e seleção e encontrar os melhores talentos. E eu vou te mostrar que não é somente a quantidade de currículos que importa. O que faz a diferença em um processo de contratação eficiente é o planejamento do processo. Ou seja, eu preciso definir ali um perfil ideal, entender quais são as plataformas que eu preciso usar, porque tem mudanças dependendo da vaga que você está trabalhando, seja ela operacional, tática ou estratégica. Eu tenho que ter um plano de abordagem, um modelo de abordagem, uma estruturação de entrevistas e acompanhamento do candidato durante todo o processo seletivo. Agora que você já entendeu qual é o objetivo desse vídeo e como ele pode transformar o seu processo de recrutamento, vamos esclarecer se essa aula realmente é para você. Eu vou te explicar exatamente para quem é esse conteúdo e para quem ele não é. Para quem é esse conteúdo? Para quem precisa contratar melhor e mais rápido, mas sempre se sente perdido no processo. A gente sabe, né, que o processo de seletivo, ele é um processo oneroso e demorado. Para quem já tentou contratar sozinho, mas nunca conseguiu formar um time qualificado. Para quem quer começar a estruturar ali um setor de RH e quer uma direção clara, para atrair os melhores talentos, tá? Para quem recebe muitos currículos, mas nunca consegue encontrar o candidato ideal. Mesmo para quem ainda não tem um RH formal, mas entende que precisa melhorar o seu processo de recrutamento. Ter uma equipe mais eficiente e automaticamente processos mais bem definidos. Se você não tem tempo nem recursos para errar nas contratações, é essencial saber como selecionar os melhores candidatos. Bom, e agora que vocês já sabem para quem é essa aula, né? Vamos entender para quem não é. Essa aula ela não é para quem acredita que é possível encontrar os melhores talentos sem um processo estruturado. Também não é para quem acha que é só entrevistar e contratar. E também não é para aquela pessoa que acha que se a pessoa ela não performa logo de início, ela tem que ser desqualificada do processo ou da empresa. E agora que vocês já sabem, né, o objetivo, para quem é essa aula, para quem não é, eu queria compartilhar uma história com vocês. Queria contar como que surgiu a ideia dessa aula. Em 2015, eu tomei uma decisão muito difícil. Eu trabalhei durante 9 anos em uma empresa como gestora de departamento pessoal. Na verdade, eu entrei na empresa, como digitadora, tá, e eu fui crescendo, eu sempre tive muita vontade de aprender, sempre fui muito curiosa. E eu trabalhei nessa empresa por 9 anos, então eu tive a oportunidade de estruturar todo o setor de departamento pessoal. A minha equipe, ela tinha cerca de 9 pessoas espalhadas em algumas filiais, então a empresa ela tinha ali 2.000 colaboradores, tá? Então eu tinha 4 filiais. Comigo, na minha filial eu tinha 5 pessoas e nas outras filiais eu tinha, o suporte ali que total dava 9 colaboradores. Então eu fazia a gestão dessas pessoas dentro do departamento pessoal. E a empresa ela tinha mais de 2.000 funcionários. Então eu pude aprender muito nessa empresa. Eu tive a oportunidade de conciliar a minha graduação com, a prática. Então foi um processo que me trouxe muita bagagem, profissional. Porém, eu trabalhava no departamento pessoal, e departamento pessoal é sempre a mesma coisa, é folha, é ponta, é benefícios. E chegou um momento que alguma coisa gritava dentro de mim e eu queria trabalhar com pessoas, eu queria trabalhar com desenvolvimento. E aí teve um certo momento que eu contratei um treinamento de liderança, e aí eu vi aquele instrutor dando aquele treinamento, eu falei: "Eu acho que é isso que eu quero fazer". E a partir desse momento aquilo ficou latejando dentro de mim, latejando, latejando. E aí eu tomei uma decisão, não foi fácil, foi a decisão mais difícil da minha vida, de largar uma empresa onde eu cresci, onde eu aprendi muita coisa e partir para novos desafios. Então eu conversei com o meu gestor, comuniquei que eu estava querendo novos desafios e que eu queria partir para essa área de gestão de pessoas, especificamente para a área de desenvolvimento. E aí, fiz essa transição, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu só sabia que eu queria trabalhar com desenvolvimento. E aí, foi nesse momento que eu tinha acabado a minha graduação, que eu recebi uma ligação e tudo mudou. Então, nessa ligação, era uma pessoa, né, que tinha acabado de adquirir uma empresa varejista pequena ali, com média de 10 colaboradores. E ele falou: "Ah, Daniele, você não acabou de se formar, você tem uma bagagem aí com gestão de pessoas. Queria que você viesse aqui no meu negócio, fizesse uma avaliação e começasse a me ajudar aqui na gestão dessas pessoas, que eu tô com algumas dificuldades". E eu vou falar para vocês, gente, eu acho que
a melhor escola é o varejo. E aí eu fui para essa empresa e lá, mapeei alguns processos, trouxe muita coisa do que eu aprendi, né, dentro da empresa, da organização ali, e entendi qual é a dificuldade do empresário, do pequeno, médio, com certeza também é do grande empresário, que é recrutar e desenvolver pessoas e reter talentos. Então a gente fez diversos processos ali de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento, de entender ali mapeamento de competências, mesmo que eram cargos, mais operacionais. Mas eu digo que dali eu comecei a realmente trabalhar com pessoas, entender pessoas e desenvolver pessoas. Então minha trajetória com, o desenvolvimento de pessoas começou ali em 2015, e aí, eu estruturei numa, empresa pequena, missão, visão, valores. Eu dei curso de finanças para o pessoal, porque às vezes eles estavam desmotivados e achavam que ganhava pouco, e aí eu fiz um estudo e descobri que eles gastavam muito, então ensinei eles ali como lidar com o seu dinheiro. E aí, as pessoas chegavam lá e falavam: "Nossa, mas minha empresa é tão pequena". Na época a gente já tinha ali 16, 18 funcionários, e falava: "Nossa, vocês têm missão, visão, valores, vocês têm funcionários do mês. Nossa, eu percebo que as pessoas aqui elas trabalham felizes, elas gostam de trabalhar aqui". E aí as pessoas começaram a perguntar: "Qual é o segredo? Por que que as pessoas ficam, tal?". E aí, despretensiosamente, eu fui falando: "Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente tem esse plano de desenvolvimento". E aí surgiu alguns convites: "Faz isso na minha empresa? Você quer desenhar para mim? Missão, visão e valores? Ah, dá um treinamento de vendas aqui na minha empresa. Ah, eu estou precisando de um treinamento comportamental". E aí me surgiu a ideia de ter uma consultoria de gestão de pessoas. Então eu trabalhei paralelamente ali durante 3 anos, tanto na empresa ali com os processos já estavam um pouco definidos, né, eu já conseguia ter uma flexibilidade, quanto estruturando esses processos em outras empresas. Eu tive a oportunidade, de fazer uma parceria com um sindicato, porque essa empresa que eu trabalhava no ramo de alimentos, né, e aí, eles gostaram do projeto que eu implantei lá e me chamaram para fazer um treinamento comportamental de atendimento e vendas em várias empresas, e vários comércios ali do segmento de alimentação. Então eu dei treinamentos, eu acho que mais de 100 estabelecimentos, tanto aqui na Grande Vitória, né, para quem não sabe, sou do Espírito Santo, quanto no interior do estado. E isso me trouxe uma bagagem enorme. Eu tive a oportunidade de conhecer diversas pessoas, eu tive a oportunidade de estar dentro de várias empresas e sempre trazendo isso, esse olhar humano, esse olhar de processo, esse olhar de como entender a pessoa, como recrutar e como desenvolver e reter esse talento. E foi um processo muito satisfatório, assim, porque a empresa realmente ela conseguiu ali reter os seus talentos, conseguiu aumentar a equipe, conseguiu fazer com que as pessoas trabalhassem, mais motivadas, né. A gente teve um aumento ali de 40%, de faturamento, e a empresa se tornou referência ali no bairro em relação ao atendimento, ao cliente, em relação às pessoas falavam que as pessoas que trabalhavam lá eram pessoas felizes. E hoje eu quero compartilhar com vocês as estratégias que eu usei, para que você também consiga superar esses desafios de recrutamento, treinamento e retenção e consiga também transformar a sua equipe e a sua empresa em uma verdadeira máquina de resultados. Primeiro passo, melhorando o recrutamento. É muito comum para empresários que ainda não têm um método eficiente de recrutamento afirmar frases como: "Não estou conseguindo os candidatos suficientes, poucos candidatos se candidatam, os que se candidatam, eles não são qualificados, os melhores eles já estão empregados". Mas nesse momento, vamos focar em como aproveitar os candidatos que já temos, seja por indicações, seja por currículos que fizeram a candidatura ali interessado na vaga, ou os que vêm por engajamento de redes sociais. O primeiro objetivo é ajustar os processos internos de recrutamento. Então, como eu falei anteriormente, a gente precisa ter um processo de recrutamento e seleção. Com um processo bem estruturado, você vai conseguir atrair os melhores candidatos. Então, mesmo sem qualquer divulgação ou melhoria da vaga. Então, o primeiro objetivo é ajustar o processo interno de recrutamento. Com o processo bem ajustado, você já vai conseguir atrair os melhores candidatos, mesmo sem fazer alteração ali na divulgação da vaga. Onde está o erro? Precisamos identificar quais são os gargalos e corrigi-los. Estude o seu processo de recrutamento. Entenda todo o processo, desde a divulgação da vaga até a etapa de contratação do candidato. Então, quais são as etapas do seu processo de recrutamento e seleção? Você tem isso bem descrito? Qual etapa que o candidato ele costuma declinar, ou seja, desistir do processo? Esse é o primeiro passo para você eliminar os gargalos do seu processo de recrutamento e seleção. Porque, por exemplo, pode ser que ele desista logo no primeiro contato,
ou que ele desista após a entrevista, ou que ele desista após a aprovação. Então eu preciso entender qual é o gargalo do meu processo, aonde está fazendo com que as pessoas desistam de continuar a vaga na minha empresa. Um dos erros mais comuns que eu percebo na etapa de recrutamento e seleção é a comunicação com candidatos. Então, eu preciso entender qual é a vaga que eu estou contratando, para qual cargo, e eu preciso adequar a minha comunicação com esse candidato. Então, o que eu sugiro? Clareza e objetividade no primeiro contato, na primeira abordagem com esse candidato. Então, algumas coisas que podem atrapalhar é uma comunicação confusa, é eu não passar logo de cara quais são os benefícios, o salário, quais são o escopo da vaga, tá? Demora também no feedback, então eu percebo que às vezes a gente faz esse primeiro contato e depois marca a entrevista para muito longe, então esse candidato muito provavelmente ele vai declinar porque eles estão participando de vários processos. Processo seletivo longo e complicado, então eu gosto de um processo seletivo de uma forma mais clara, transparente, um processo mais rápido, que não tem tantas etapas, porque um processo com muitas etapas faz a pessoa declinar. E também desqualificar o candidato de forma precipitada. Eu já tive alguns casos que a pessoa ela estava trabalhando e ela não tinha um horário específico para entrevista, e eu vejo que tem pessoas que se desclassificam por causa disso. Ou seja, a gente precisa ter um pouquinho mais de flexibilidade, às vezes a pessoa ela não pode naquele momento, então liberar 2 ou 3 agendas para que essa pessoa consiga se adequar. Todo candidato, no início da jornada de recrutamento, ele é uma pessoa interessada. Muitas vezes a gente desclassifica um candidato de uma forma inadequada e esse candidato poderia ter um bom perfil, poderia ser um candidato qualificado e ele acaba indo para a concorrência. Então, qual que é a solução? Recrutamento prático e eficiente. Feedback rápido. Quando você responde rápido os candidatos, aumenta a chance de engajamento e interesse na vaga. Então, eu preciso ser rápido, eu preciso ser assertivo. Eu não recomendo você mandar uma mensagem para um candidato, convidando para um processo seletivo e marcar muito para frente, ou seja, marcar para 3, 4 dias. Geralmente, o candidato ele está buscando um emprego e ele provavelmente ele vai aceitar a vaga que for feita a proposta mais rápido. Então a gente precisa, além de ser rápido, a gente precisa ter uma comunicação personalizada. Então, eu sempre abordo os candidatos pelo nome, eu sempre faço uma abordagem de acordo com a linguagem daquele perfil. Então, se for um perfil operacional, é uma linguagem, se for um perfil tático, é outra linguagem, se for um perfil estratégico, é outra linguagem. Eu também sempre procuro dar feedback em tempo real ali para as pessoas que estão participando do processo. Então, a pessoa veio, fez a entrevista comigo, eu sempre falo com ela na entrevista até quando ela vai ter o retorno. E se eu não conseguir o retorno até tal data, se o cliente não me passar o retorno até tal data, eu sempre mando uma mensagem: "Olha, fulano, você foi bem avaliado, o seu perfil já está com o gestor, porém ele não me passou a agenda, mas você segue no processo seletivo". Porque essa falta de retorno faz com que os candidatos declinem da vaga. E não desista facilmente. Você entrou em contato com o candidato, ele demonstrou interesse na vaga, então a gente precisa ali manter aquela comunicação para que a gente flua para uma entrevista e para uma possível contratação. Então, depois disso, a gente pode começar a pensar, né, no que pode ser melhorado ali na divulgação da vaga. Então, essa etapa também é uma etapa muito importante. As informações claras para que eu consiga realmente atrair os candidatos que têm realmente o perfil da vaga. Então, qual é a minha sugestão nessa etapa? Criatividade na descrição das vagas. Sempre produza descrições atrativas e objetivas. Os candidatos eles não ficam lendo textões. Então, coloque ali as principais informações. A base de um bom recrutamento é a descrição da vaga, que atrai os candidatos certos. Então, você começará a ter melhores resultados quando você souber exatamente o tipo de perfil que você está buscando. E isso só será possível com uma descrição pensada e elaborada para aquele perfil. Teste diferentes estilos, ou seja, use uma linguagem clara, destacando os benefícios da vaga. Coloque a localidade ali, coloque também, se possível, ali o que você está buscando em relação a perfil de comportamento, destaque qual é a cultura da empresa. Também é possível utilizar vídeos que apresentem o ambiente de trabalho, depoimentos de colaboradores, isso você pode ter na sua rede social. Então, quando você divulga uma vaga onde você mostra o nome da empresa, as pessoas que têm interesse, elas vão procurar pela empresa nas redes sociais. E aí, se você tem ali um perfil onde mostra quais são os comportamentos, a cultura da empresa, o que que é importante, isso facilita para que as pessoas elas demonstrem mais interesse na vaga. De todos os elementos que compõem uma boa contratação, a descrição da vaga é responsável por grande parte desse engajamento. O terceiro ponto é alinhe seus valores e cultura. Esse ponto, eu digo que é o ponto fundamental. Você precisa informar para o seu público interessado quais são os valores e qual é a cultura da sua empresa, porque aí eu atraio pessoas que compartilham dos mesmos valores.
E você, como empresário ou como uma pessoa que está recrutando, é sua responsabilidade entender e comunicar os princípios que guiam o seu negócio. Como você tem uma cultura organizacional bem definida, fica muito mais fácil atrair e selecionar candidatos que se alinham com os objetivos da sua empresa. É essencial saber quais características que os candidatos ideais devem ter, como valores, comportamentos, habilidades, que complementam a cultura da sua empresa. Então, quanto mais você souber o perfil que você busca, melhor será o seu processo de seleção. E com essas informações, quem está recrutando pode encontrar pessoas que realmente estejam alinhadas à sua cultura, e aí a gente consegue unir competência técnica com competência comportamental e que se encaixem na filosofia da sua empresa. Teste diferentes abordagens durante o recrutamento. Sempre buscando ali o alinhamento entre os valores da empresa, os valores do candidato, até que a gente encontre o chamado fit cultural. E aí a gente consegue encontrar o candidato que a gente procura. Então, se você está enfrentando desafios na hora de recrutar e treinar a sua equipe, é hora de você mudar isso. A mentoria Recrutamento Eficiente vai te ajudar. Esse treinamento, esse curso, ele tem o foco de ajudar empresários como você a atrair os melhores talentos para sua empresa, otimizar o seu processo de recrutamento, tornando mais eficaz, menos trabalhoso, menos tempo investido, e desenvolver uma cultura organizacional forte que mantenha a sua equipe engajada e alinhada com os valores da sua empresa. Se você está em busca de um método eficaz para recrutar e treinar a sua equipe de forma rápida e assertiva, a mentoria Recrutamento Eficiente é para você. Na mentoria, você vai descobrir como implementar um processo de recrutamento de ponta a ponta, com o objetivo de atrair os melhores talentos e como estruturar realmente treinamentos eficientes que desenvolva habilidades que você tanto precisa na sua empresa. Vamos te entregar um plano para criar uma estratégia de recrutamento eficiente com objetivos claros que vão garantir que você tem a equipe certa e alinhada com os valores da sua empresa. O que faz uma empresa ter sucesso na formação de times é uma boa estratégia de recrutamento. Combinado, é claro, né? Com um processo de integração, ou seja, um onboard e treinamento para preparar os seus colaboradores para contribuir com os resultados do seu negócio. Um dos erros mais comuns é achar que recrutar e treinar uma equipe eficaz é impossível. É achar que não funciona para mim porque eu tenho uma empresa pequena, não funciona para mim porque eu não tenho experiência em recrutamento, não funciona para mim porque eu não tenho tempo para fazer isso. Então, se você já pensou assim, esse curso foi desenvolvido justamente para você. Ele aborda todos esses dilemas e oferece um passo a passo claro para ajudá-lo a encontrar e desenvolver talentos certos para sua empresa. Com as estratégias que você aprenderá, vai transformar o seu processo de recrutamento e garantir que a sua equipe faça diferença no seu negócio. Depois que nossos clientes começaram a aplicar esse método, eles conseguiram aumentar ali a retenção de pessoas da sua equipe e ter uma alta efetividade nas contratações. Ou seja, é um método que realmente ele vai te ajudar a atrair e reter os melhores profissionais. Ó, por exemplo, essa cliente aqui, ó, sempre muito bem atendida, me ajuda em tudo o que eu preciso nas contratações. Sempre que a empresa necessita, contamos com o serviço. Sempre solícitos e competentes, a nossa empresa está muito satisfeita com essa parceria. Esperamos poder continuar contando com vocês. Então, essa cliente é uma cliente do segmento de varejo, confeitaria, e ela já fez ali umas 4, 5 contratações com a gente. Ouço o depoimento. Muito atenciosa. Já tive 3 contratações com ela e farei mais. Empresa competente e comprometida com o serviço. Essa é uma empresa no ramo de indústria, uma indústria de doces, né? E eles ficam no interior do estado, Vargem Alta, e eles estavam com muita dificuldade em encontrar profissionais, porque a localidade lá é uma localidade mais escassa de mão de obra, e a gente teve super assertividade ali em contratar para eles. Incrível, agilidade e comprometimento 100%, buscando sempre os melhores profissionais. Esse é um cliente no segmento de mecânica, então eles trabalham ali com embreagens e a gente fez ali umas 5 contratações de forma assertiva e os profissionais continuam lá trabalhando. Esse cliente aqui já é um cliente há alguns anos. Nossa experiência já tem alguns anos. Posso dizer que foi a melhor decisão na contratação de funcionários. Eles têm toda a expertise para realizar o processo tão complicado, gerando muita assertividade nas contratações, além de prestar suporte durante o período de adaptação dos funcionários. Recomendo sem dúvidas e será um investimento de tempo e dinheiro para sua empresa. Esse cliente, ele é um hotel pet. E aí ele precisava fazer uma contratação, a gente fez umas 3 contratações, e depois ele ainda fez uma mentoria de liderança. Então ele contratou as pessoas, mas depois, como os 2, eles vêm da área de veterinária, eles precisavam desenvolver algumas habilidades ali com pessoas. Então a gente também fez esse trabalho de mentoria de liderança e deu super resultado. E além do curso, pessoal, você vai ter um bônus exclusivo.
Então, quem adquirir o curso para melhorar aí o seu processo de contratação, o seu processo de retenção de pessoas, também ganha 1 hora ali de mentoria comigo, para entender ali quais são os principais desafios que a sua empresa está enfrentando, ou no processo de contratação, ou no processo de retenção de talento, onde você vai ter acesso a algumas sugestões com base na minha vivência de mercado, para que você consiga superar esses desafios. Então, se você quer transformar o seu processo de recrutamento, encontrar os talentos certos para a sua empresa, clica no botão abaixo e faça a sua inscrição agora mesmo. E para garantir a sua tranquilidade, oferecemos uma garantia de 7 dias. Se você não gostar da mentoria, você pode pedir seu reembolso sem grandes complicações, que eu garanto.